Olá, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo esse seminário de vida no Espírito Santo, promovido aqui pela paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Bessa. E nós estamos na quinta semana, do nosso seminário de vida no Espírito Santo. Eu, Padre Eunildo, trago a você hoje o tema Fé em Conversão. Quero começar o tema trazendo a citação do Catecismo da Igreja Católica, no número 150, que vai dizer para nós que a fé é uma adesão pessoal a uma pessoa, ou seja, é a nossa vida, assumimos na nossa vida a vida de Cristo. Cristo é a nossa razão de viver. E por isso, a fé vem como esse dom que nos faz aderir a Cristo. Mas também gostaria de começar essa noite trazendo uma passagem da Sagrada Escritura. Você pode abrir agora na sua Sagrada Escritura, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que vai dizer para nós. Se você já tiver aberto sua Bíblia, acompanhe comigo nesse momento. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Meus irmãos, quando São Paulo se dirige aos Hebreus, ou seja, aquela comunidade que é herdeira do Antigo Testamento, né? Então, São Paulo ele vai recordar a fé como um dom que fez com que os antepassados, e aqui quando São Paulo fala dos antepassados, ele está falando de Abraão, ele está falando de Noé, ele está falando de Moisés. Quando olhamos para a vida de Abraão, foi preciso Abraão ter muita fé para poder sair da sua terra e começar toda uma caminhada que continua na nossa vida. Você, Abraão, irá sair da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Foi preciso fé. Também foi preciso muita fé de Abraão para ele poder oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Abraão precisou ter fé naquilo que Deus pediu a ele. Noé teve que ter fé para poder fazer a arca e preservar a essência da criação, mesmo em meio a uma humanidade pervertida. Noé foi um homem que permaneceu com fé e acreditou naquilo que Deus tinha pedido a ele. Noé construiu uma arca, porque é preciso que eu purifique a face da terra. E também Moisés, foi preciso ele ter fé para poder tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, e teve que ter fé para poder abrir o Mar Vermelho e ter fé para conduzir todo um povo no deserto em rumo à promessa do Senhor. Então, a fé, meus irmãos, é uma herança que eu e você também, que esse povo de Deus, o povo hebreu herdou e que nós em Cristo herdamos também. Então, a fé é um dom de Deus que todos nós herdamos a partir do testemunho de vida. E lembrando aquilo que a própria carta de Hebreus acabou de nos dizer, que a fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas que em Deus eu acredito. Como Moisés, como Noé e como Abraão, todos tiveram essa fé. Não viram, mas obedeceram sem precisar ter visto. Guarda essa palavra agora no teu coração, obedecer sem precisar ter visto, porque nós vamos, mais na frente, nós vamos resgatar ela. Na própria palavra de Hebreus, eu queria que agora você fosse lá no versículo 6, nós vamos escutar também sobre um aspecto muito importante do dom da fé. No versículo 6, a palavra nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Aqui é muito importante isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Por isso nós somos chamados a ser um povo de fé, um povo que crê em Deus, que busca a Deus, que obedece a Deus.
Guarde também essas 3 palavrinhas: crer, confiar e obedecer. Daqui a pouco a gente vai voltar para elas, para a gente entender sobre o dom da fé. A partir de tudo aquilo que você acabou de escutar, que eu acabei de lhe dizer, que a palavra nos falou, a fé é um dom de Deus, ou seja, é graça derramada na vida do homem. Deus que compartilha esse dom conosco. Como todos os outros dons, a fé é vinda como graça divina na nossa vida. Esse é a primeira via. Mas, resgatando aquilo que o Catecismo da Igreja Católica fala no 150, como adesão, a fé também tem um outro sentido, é uma via de duplo sentido. A fé de Deus para nós é dom, mas a fé de nós para Deus é uma resposta. Então a fé é uma via de mão dupla. É graça de Deus, mas é adesão do homem. Ou seja, é uma resposta, deve ser uma resposta do homem para Deus. Então, nesse fluxo da graça que me visita e da minha busca e da minha resposta a Deus, aí se configura o dom da fé. Uma dupla dimensão. E aí, meus irmãos, o que é a fé como resposta do homem a Deus? É assumir Jesus e a sua proposta todos os dias. Todos os dias da minha vida. Eu tenho que assumir que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Deus. E que não é só acreditar que Ele é Senhor e Deus, mas acreditar e assumir a proposta. Porque muitas pessoas acreditam que Deus existe. Muitas pessoas até buscam a Deus para resolver seus problemas, para superar suas dificuldades. Mas a fé não é só dizer, fulano tem muita fé, porque ele supera muitas dificuldades dele. Mas a fé também é assumir uma proposta de vida. E aí, a fé, ela sai de uma fé superficial e vai para uma dimensão de uma fé de qualidade. Quando assumimos a proposta do reino de Deus, quando assumimos a proposta que Cristo nos dá através do dom da fé, então nós começamos a ter uma fé de qualidade. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que guardar as 3 palavrinhas, você lembra quais foram as 3 palavrinhas que o dom da fé exige de cada um de nós, que eu pedi para você guardar? Vamos nos lembrar? A fé, ela é crer em Deus, mas a fé também deve ter a dimensão da confiança e, por fim, deve ter a dimensão da obediência. Crer, confiar e obedecer. Porque essa tríplice dimensão da fé, ela nos ajuda a ter uma fé de qualidade, a não ter uma fé superficial. Por exemplo, se eu e você imaginemos essas 3 dimensões como um degrau em direção a Deus. Se nós ficamos só no primeiro degrau, que seria no degrau do crer, sabe quem que nós vamos encontrar no degrau do crer? O capiroto, o demônio. Ele também crê em Deus. Ele também sabe que Deus existe. Então não é só crer em Deus. É preciso subir os outros 2 degraus, o degrau da confiança e o degrau da obediência. E nenhum desses 2 degraus, o inimigo de Deus, ele cresce, ele sobe, ele vai para eles. Ele fica só na dimensão do crer, porque ele sabe que Deus existe, mas ele nunca vai buscar confiar em Deus, ele nunca vai buscar obedecer a Deus. Então uma fé que é só a fé do crer, eu sei que Deus existe, eu creio em Deus, e a pessoa não busca uma vida de confiança, não busca uma vida de obediência à proposta que a própria fé traz, que é, lembra, fé como adesão a Cristo, mas não só adesão a Cristo, adesão também ao seu projeto, à sua proposta de vida.
E aí é onde vem a segunda parte do que o tema de hoje propõe. A primeira parte é fé. Mas que fé é essa? Onde é que essa fé quer me levar? Aonde essa fé precisa frutificar? Quais são os frutos da minha fé autêntica? Quais são os frutos de uma fé que crê, confia e obedece? Quais são os frutos de uma fé que aderiu a Cristo e a sua proposta? O fruto é o nome da segunda parte dessa palestra. É a conversão. Quando é que nós podemos dizer que alguém teve fé? Quando o fruto da conversão é evidente em nossa vida e na vida das pessoas que dizem ter fé. Fé, nesse sentido, consequência da fé é a conversão. E aqui eu gostaria de conversar com vocês a partir de um texto da Sagrada Escritura que eu amo muito, que é muito conhecido de todos nós. Abra agora a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Você sabe quem é que nós vamos encontrar lá em Lucas 19? Eu vou dar uma dica para você. Eu vou dar uma dica cantada. Como Zaqueu, quero subir. É isso mesmo, lá em Lucas 19, abra sua Bíblia agora. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ler esse texto que é muito conhecido de todos nós, mas vamos mergulhar e mastigar ele na ótica da dimensão da conversão. Então, meus irmãos, como nós já falamos da fé, agora é importante falarmos da conversão como fruto desta fé. Porque a fé sem obras, a palavra diz que é morte. Qual é a grande obra de Deus na nossa vida? A vida da conversão. Nos convertemos a cada dia. Esta é a grande obra do Senhor em nossa vida. E para nos ajudar a refletir sobre a conversão como fruto já concreto de uma fé aderida a Cristo, de uma fé como dom de Deus que recebemos, mas também resposta de cada um de nós, a minha resposta, a tua resposta a Deus. Então vamos pegar agora na Sagrada Escritura o Evangelho de São Lucas, isso mesmo, São Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. E é uma passagem muito conhecida de todos nós, que é a passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos lá, vamos juntos escutar agora essa palavra. Se você já abriu na sua Bíblia aí, Lucas 19, versículo 1, acompanhe agora a leitura da Sagrada Escritura. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores dos impostos. Ele procurava ver Jesus. Quem era Jesus? Mas, como não o conseguia, por causa da multidão, porque era de baixa estatura, ele correu adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore chamada sicômoro, para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuraram e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, portanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra é muito rica, mas nós vamos pontuar coisas bem práticas para nós entendermos como é que a conversão se dá
a partir de quê? De uma fé vivida com autenticidade. Primeiro, o que é que nós podemos entender sobre a palavra conversão? A palavra conversão é a mesma coisa de mudança, né? Quando a gente vai, quando eu digo assim, eu vou converter o meu caminho, é porque eu vou mudar de direção. Se eu ia para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu estou subindo, eu vou descer e vice-versa. Então, meus irmãos, conversão é uma mudança, no nosso caso aqui, do coração. E coração na Bíblia, não vamos ser aqui infantis de achar que é esse coração que bate aqui, ou, preste atenção, coração na Bíblia não está referente diretamente ligado a um coração romântico, como nós somos chamados, ou como muitas vezes nós somos acostumados a escutar, né? Um coração romântico que o padre está falando aqui é uma mudança simplesmente a nível dos afetos. Porque se eu faço uma mudança a nível dos afetos, se a minha conversão ela está ligada só a nível dos afetos, me perdoe, a nossa conversão ainda é uma conversão superficial. A palavra de Deus, quando ela fala do coração, ela não está falando necessariamente dos afetos. É muito mais uma conversão. O coração na Bíblia, sabe onde é que ele fica na gente? Aqui, ó, na mente. Então, quando você escutar na Bíblia, coração, amar a Deus de todo o coração, e a mudança, quando ele fala uma mudança de todo o coração, é uma mudança do nosso pensamento. Porque o nosso coração, na verdade, está na mente. É a mudança do pensamento. É a conversão da forma de pensar. Nós damos a isso o nome de metanoia. A palavra metanoia significa mudança de pensamento ou mudança de caráter. E a partir disso aí a gente já olha para essa passagem, olha para essa experiência do encontro de Zaqueu com Jesus. Olhe para ver se isso não é verdade, tudo que a gente falou sobre conversão, mudança, metanoia. Existem alguns 6 aspectos que eu vou trazer aqui da passagem que acabamos de escutar. O primeiro aspecto é que conversão começa com busca. Toda conversão, o ponto inicial de uma conversão é a busca. Nós acabamos de ler que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Provavelmente Zaqueu, ele ouviu da fama de Jesus e provavelmente alguém chegou e disse, sabe aquele profeta, sabe aquele Jesus que cura as pessoas, sabe aquele homem que tem feito maravilhas? Ele está na cidade, Zaqueu. E Zaqueu, quando escutou essa notícia, ele buscou ver Jesus. Ele procurou ver quem era Jesus. Então, toda conversão, ela começa com a nossa busca. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda conversão ela vai exigir algo de nós. Vai exigir um esforço. Zaqueu, por incrível que pareça, ele não desistiu na dificuldade que ele encontrou. Quando ele procurou ver Jesus, ele viu uma grande multidão que não permitia que ele chegasse até onde Jesus estava. E Zaqueu ainda também tinha uma dificuldade pessoal. Ele era de baixa estatura, então ele era baixinho, ele não conseguia, por mais que ele tentasse ver Jesus, a altura dos outros não permitia ver quem Jesus era. E aí Zaqueu, ele fez um esforço. Ele correu adiante, subiu olha quanto esforço Zaqueu teve que fazer. Teve que correr na frente da multidão, teve que subir numa árvore, porque se ele corresse na frente da multidão e esperasse a multidão chegar com Jesus, o que é que ia acontecer? Ele ia continuar sem ver Jesus. Então ele teve uma ideia, eu vou subir nesta árvore, porque eu sei que pelo caminho que eles estão vindo, olha quanto esforço, quanta estratégia Zaqueu teve. Então, segundo elemento para uma conversão verdadeira, esforço. Primeiro foi a busca, segundo esforço. Terceiro elemento para uma conversão verdadeira. Esse elemento aqui que eu vou trazer, ele já exige de nós uma certa
proximidade, uma certa experiência com Jesus. Jesus, quando passou por aquele lugar, fitou os olhos em Zaqueu. Houve uma comunicação ali, já uma experiência de comunicação entre Zaqueu e Jesus através do olhar. A palavra traz a evidência do olhar de Jesus que alcança Zaqueu. E Jesus, quando vê Zaqueu em cima da árvore, diz o quê? Zaqueu, desce depressa. E o descer da árvore, meu irmão, minha irmã, é algo muito profundo. Porque descer da árvore significa renunciar a si mesmo. O que foi que fez Zaqueu subir na árvore? A sua vontade humana de ver Jesus. E quando Jesus diz, desce Zaqueu da árvore, ele está dizendo, Zaqueu, desce da tua vontade. Desce da tua perspectiva, vem para a minha perspectiva. Renuncia agora à sua própria vontade. Renuncia agora os teus planos. Renuncia agora tudo que você imaginou até agora da tua vida. Porque é preciso que eu vá à tua casa. É preciso que agora eu entre na tua vida. E para Jesus entrar na nossa vida, para Jesus entrar na casa do nosso coração, é preciso descermos da árvore. É preciso renunciar. Primeiro ponto, para entrar no processo de conversão, a busca. Segundo ponto, esforço. Terceiro ponto, renúncia. Um quarto ponto é a vivência. Porque quando eu busco, quando eu me esforço, quando eu renuncio a mim mesmo, aí eu estou preparado. O meu coração, a minha vida está preparada para quê? Para que Jesus entre nela de verdade. Para que Jesus entre na intimidade. Porque deixar o outro entrar na sua casa, como Jesus disse, hoje é preciso eu ir para a tua casa. E qual foi a palavra que os críticos, o povo crítico que estava em volta, por incrível que pareça, a crítica revelou a intimidade. Qual foi a palavra que o povo falou? Ele vai hospedar-se. O que é hospedar-se? É viver um tempo. Quando você diz assim, fulano está hospedado na minha casa, ele está vivendo de toda a dinâmica da minha casa. Ele está vivendo todo o espaço da minha casa. Porque quando é visita, a visita só fica na sala, mas o hóspede não. O hóspede vai na sala, na cozinha, no banheiro. Ele visita todos os ambientes da casa. Então, aquele povo, por incrível que pareça, revelou o tipo de experiência que Jesus ia levar até Zaqueu. Uma experiência de intimidade. Ou seja, viver a proposta. Lembra lá da fé? Que não é só acreditar. Aqui acreditar, se Zaqueu ficasse só na dimensão do acreditar, Zaqueu só ia ver Jesus passar ali e dizer, eu acredito que ele existe porque eu vi. Aqui vem a outra parte da fé, que é assumir a proposta. E essa proposta foi assumida a partir do momento que ele assumiu Jesus dentro da casa dele. Então, de quarto ponto, a vivência. Não existe fé, eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não vivo a proposta de Cristo. Se eu não vivo a proposta do Evangelho. Se eu não deixo Jesus viver na minha vida e eu viver na vida dele. Quinto ponto, aí vem justamente aquilo que eu falei no início, quando eu falei sobre conversão. Essa palavrinha metanoia. Ou seja, Zaqueu, depois que teve aquele dia inesquecível, a partir daquele dia que ele viveu profundamente ao lado de Jesus, Jesus viveu na casa dele, Zaqueu não poderia permanecer mais a mesma pessoa, e foi isso que aconteceu. Zaqueu falou algo concreto, porque a metanoia, ela tem que mexer com algo concreto. A fé, a conversão, a adesão é algo concreto, é algo palpável. A conversão não é algo abstrato, não é algo que eu estou só sonhando, estou no plano das ideias, não. É algo que tem que atingir o meu dia a dia, a concretude do meu dia a dia. E onde é que nós percebemos isso? Quando Zaqueu, depois que terminou toda aquela experiência
diz a palavra que Zaqueu, de pé. Ele não podia ter dito sentado, não, padre? Podia. Mas essa expressão, Zaqueu se colocou de pé. O de pé na Bíblia significa que ele está disposto. Ele está vigilante. Toda vez que você lê na Sagrada Escritura, e pôs-se de pé, esse de pé tem essa conotação, vigilância, prontidão. A palavra mais coerente e mais forte para esse estar de pé é prontidão. Toda vez que na Bíblia disser, fulano colocou-se de pé, como Zaqueu disse, e de pé diante de Jesus, ou seja, ele teve uma prontidão, ele disse, eu estou disposto, eu estou pronto, Jesus, agora a assumir a tua proposta. E aí veio a concretude da conversão na vida de Zaqueu, que traz também o sexto ponto, porque a metanoia fez ele ter prontidão, mas o sexto ponto, quinto ponto, é a metanoia, é a mudança do caráter. Só um dado que talvez você não saiba, mas Zaqueu era o quê? O que é que falou lá no início dessa passagem? Que ele era chefe dos recebedores de impostos. Ser cobrador de imposto, como Mateus, lembra? Provavelmente Zaqueu, ele era chefe de Mateus, viu? O evangelista. Mateus, ele era só cobrador. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores. Então, ele era chefe, entre aspas, dos considerados homens de má vida, verdadeiros ladrões. O povo hebreu, o povo de Deus, né? O povo de Israel olhava para os cobradores de impostos como sendo verdadeiros ladrões. Por quê? Porque eles cobravam impostos desnecessários ou acima do valor que era permitido. Então, Zaqueu, qual foi a classificação que também veio? Que ele era um homem muito rico. Imagina aí de onde é que foi que veio toda a riqueza de Zaqueu? Provavelmente de muitos impostos desonestos. E aí o que é que acontece? A mudança de caráter, essa metanoia, essa mudança do caráter, que o dom da fé e o dom da conversão atingiu Zaqueu a partir da experiência com Cristo, fez com que ele também tivesse agora o sexto ponto. O sexto ponto é a reparação. Como assim, padre? Reparação. Toda conversão nos leva a termos uma vida de reparação por causa da vida velha que nós tivemos. Então, Zaqueu diz o quê? A Jesus, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que eu prejudiquei e o que eu destruí. Então, meus irmãos, essa reparação seria o fruto final, o resultado final de toda essa caminhada, desses 6 pontos. Primeiro, busca. Segundo, esforço. Terceiro, renúncia. Quarto, vivência, experiência com Jesus. Quinto, metanoia, mudança do caráter, mudança do pensamento. E o sexto, a parte concreta da conversão. Seria o mão na massa mesmo, que é a reparação. E aqui, reparação para mim e para você, onde é que nós podemos reparar a vida velha que nós vivemos? No serviço. Porque quando Zaqueu diz, eu vou devolver, ele está dizendo que ele vai servir o outro que precisa dele, o outro que precisa da vida dele agora convertida por Jesus. Então, a verdadeira reparação está na vida do serviço. Aonde é que nós manifestamos concretamente a nossa conversão? Quando nos abrimos para servir a Deus na pessoa do irmão, na igreja, na paróquia, na comunidade, no ministério, em uma missão. Quando nós assumimos a missão de Cristo em nossa vida. Esse é o grande reflexo da conversão. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que abençoe a tua vida. Que a palavra que hoje, essa partilha que nós tivemos hoje, te leve a viver a experiência de uma fé autêntica, que é dom de Deus,
que é a resposta do homem, e que essa resposta seja a tua vida de conversão. Como Zaqueu, que buscou, que se esforçou, que renunciou sua vida, viveu a vida de Jesus, mudou sua vida, mudou seu caráter, mudou seu pensar e serviu ao Senhor. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, neste 5º dia do Seminário de Vida no Espírito Santo, que esta bênção te faça viver esta fé e esta conversão que hoje partilhamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, algumas pessoas pediram para cantar uma canção aqui no chat, né? No grupo do WhatsApp também, do seminário. Eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência com a Virgem Maria, já que vocês trazem um título da Virgem Maria na paróquia de vocês, e é um título que nós comemoramos nesse mês de junho, né? Nossa Senhora do Carmo, uma música que tem como tema, como título, Senhora do Monte Carmelo, e ela vai estar lá, se você quiser escutar ela com instrumental e tudo mais, vai estar lá no meu canal do YouTube, Padre Eunildo Filho, você pode acessar, e aí eu já peço, se você quiser acompanhar a minha jornada no YouTube, você se inscreve e também aperta o sininho para receber as notificações quando eu estiver ao vivo ou quando eu postar um vídeo novo, tá bom? E a música diz assim: Senhora do Monte Carmelo, teu auxílio venho recorrer, me coloque em teu colo materno, aconchego é certo, vamos receber. Maria, flor do Carmelo, reveste com o teu sinal, livra-nos de todo o mal, do inimigo, protegei-nos e nos leva para o céu, para o céu. Do jardim de Deus és perfume, socorro dos aflitos, não cansamos de vos recorrer. Teu auxílio é certo, vamos receber. Maria, flor do Carmelo, reveste com o teu sinal, livra-nos de todo o mal, do inimigo, protegei-nos e nos leva para o céu, para o céu. Então, se você quiser curtir essa música já com instrumental e tudo mais, para poder cantar e aprender e cantar Nossa Senhora, você acessa lá no meu canal no YouTube. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, um grande abraço também para o Padre Erasmo, pároco aqui da Nossa Senhora de Nazaré. E até a próxima, se Deus quiser.